E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje tá frio, vim comer um lanche aqui. Comer um lanche do outro lado da rua, né? Vim resolver umas coisas. E isso bateu a necessidade de fazer uma reflexão Ô sobre. Isa! Isa! Você não conseguiu não? Uma reflexão sobre o outro lado da rua. Eu vou virar a câmera, vocês vão entender. No outro lado da rua, ó, dessa casa rosa, né? Dessa casa rosa até lá embaixo, todas as casas são praticamente iguais. A construção, assim, historicamente falando, elas tiveram a mesma construção, né? Você consegue ver pelos formatos, da própria arquitetura delas. As janelas são muito similares, algumas já mudaram, né? Atualizaram ali, igual aquela que mudou. Cada uma é uma coisa diferente, algumas são residenciais, outras são comerciais. E isso me fez refletir muito sobre família, né? Deixa eu virar aqui para poder falar um pouquinho melhor a respeito. Porque assim, querendo ou não, a família, ela é muito sobre isso, né? Irmãos, principalmente. Os irmãos, eles têm, digamos assim, uma mesma construção, né? Digamos assim, no meu caso, né? Uma mesma construção, tiveram os mesmos ideais que foram posicionados a eles. E por mais que fôssemos de gerações próximas até, acabamos ali que somos pessoas completamente diferentes. Pessoas que têm pensamentos diferentes, visões diferentes de mundo. E assim como essas casas, elas têm uma similaridade muito forte entre elas. Você consegue ver uma familiaridade entre elas, mas que ainda assim você consegue ver personalidade em cada uma delas. Sabe? Você consegue ver que cada uma delas é muito diferente uma da outra, cada uma tem a sua cor, a sua forma de se expressar, né? Algumas têm todos, outras não, algumas colocaram câmeras, outras não. Então cada uma tem a sua particularidade de como enxerga o mundo, né? Como o proprietário acha, né, que deveria seguir o seu próprio local, o seu próprio imóvel, né? E eu acho que isso é muito sobre o próprio ser humano, sobre as famílias mesmo, né? As famílias elas crescem muitas vezes no mesmo grupo, né? Elas têm os mesmos ensinamentos que são passados, mas elas passam por muitos aspectos culturais separados, né? Querendo ou não, são gerações, às vezes, que por mais que próximas, igual no meu caso, elas são diferentes, elas passam por vivências diferentes, e com isso elas constroem uma forma de enxergar que é única, né? Isso artisticamente falando é incrível, porque cada um consegue ver de uma forma, consegue refletir de uma forma, consegue se representar de uma forma, sabe? Isso é incrível. Quando você começa a ver assim, você fala assim, caraca, mano, que da hora ver essa sequência de casos assim, tão similares, mas que ainda assim cada uma tem o seu propósito e o seu significado. E é até um pouquinho vergonhoso falar essas coisas, porque tem um grupo de pessoas agora do outro lado da rua e ficaram olhando, sabe? Ainda é estranho pra mim, mas que ainda assim curti de fazer essa reflexão. E eu acho que é isso, né? E assim, deixa eu dar uma pausa, né, para tomar uma água. A gente já falou demais, mas que ainda assim, esse tipo de análise sobre as casas faz a gente pensar também sobre como é interessante essa diferença, né? Porque por mais que a gente fale assim, ah, é diferente, às vezes não bata os ideais, essa diferença que gera essa conexão, né? Não sobre os opostos se atraem, mas assim, os opostos aprendem a viver com eles mesmos, sabe? Por mais que eles tenham ligações assim que os mantenham conectados, ainda assim essa é a diferença que traz a vida de uma casa, né? Seu um tio, um primo, um irmão, né? Ser diferente um do outro calha com que cada um tenha a sua personalidade e formule com que aquilo tenha, digamos assim, corra de uma maneira orgânica, porque vamos analisar, né? Imagina se todos fôssemos iguais. Cara, essa é uma chatice. Porque assim, particularmente, eu sou muito chato. Então, se todo mundo fosse igual a mim, Senhor da glória, todo mundo já tinha ido embora. Entende? Então, às vezes, é sobre pensar como se fosse uma espécie de uma balança. Um lado, às vezes, tem que equilibrar para o outro não pensar demais, sabe? E acabar tendo esse equilíbrio e correndo tudo bem. Claro, nem sempre acontece, mas ainda assim eu acho que é a forma que o universo tem de fazer com que cada pessoa possa ter a sua forma, né, de expressar e até mesmo de ensinar o outro a aprender aquilo que ele tem a necessidade. Então, às vezes, uma pessoa da sua família não tem
né? Não tem tanta conectividade uns com os outros, apenas com uma pessoa só, e essa pessoa tem conectividade com todos. E ela vai ser o espaço para que essa pessoa consiga melhorar esse aspecto dela, sabe? Então eu acho que é muito de troca também. Essa questão, quando as pessoas saem de casa, as pessoas começam a conhecer outras coisas na vida delas, elas começam a trazer outras perspectivas. E essas outras perspectivas que moldam a família a ponto dela ir sempre melhorando e sempre se aprimorando, né? Até mesmo essa distância que gera com essa evolução, querendo ou não, gera uma distância porque as pessoas acabam saindo de casa, acabam vivendo as suas vidas, e essa distância acaba gerando a saudade e acaba gerando essa necessidade de uma reconexão. E essa reconexão é uma reconexão aberta, aberta a entendimento, aberta a novos laços e com isso novos aprendizados também. E eu acho que agora é isso, tá? Então, é isso. Até a próxima. É nóis.